Que a paz de Jesus nos envolva a todos nesse momento. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez nesta noite para celebrarmos o banquete espiritual que nos é fornecido através dos ensinamentos da doutrina espírita, mais particularmente do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritas, capítulo Sede Perfeitos. Em momentos de dor e desespero, como os que estamos vivenciando nessa fase da humanidade, se faz mais urgente o nosso posicionamento como espíritas. Mas, como Kardec coloca bem no início do item 4, o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois um o mesmo é que outro. Kardec compara o verdadeiro espírita com o verdadeiro cristão, com aquele que vivencia os ensinamentos de Jesus. E a doutrina espírita, da sua grandeza, por ser obra de espíritos superiores, ela nos é dada de uma forma direta pela sublime faculdade mediúnica, pela sublime oportunidade que, por acréscimo de misericórdia, Jesus nos concedeu para que pudéssemos efetuar o intercâmbio entre os dois planos da vida, o plano espiritual e o plano material. E a doutrina é a síntese, ela é o instrumento, ela é o manual que nos faz entender, melhor dizendo, é o manual que nos faz entender a mediunidade, que é essa ferramenta pela qual os espíritos superiores vieram nos revelar que o verdadeiro cristão se assemelha ao verdadeiro espírita. Em que sentido, meus amigos? Jesus nos prometeu que enviaria um Consolador prometido, que ficaria conosco até o fim dos tempos. E esse Consolador nós entendemos que é a doutrina espírita, porque ela nos descerra as portas do mundo espiritual. E ao abrir as portas do mundo espiritual, tal como ocorria no início do cristianismo, no cristianismo primitivo, em que as comunicações mediúnicas elas eram diretas e constantes, na época de Jesus, dos primeiros discípulos, hoje nós espíritas lidamos com a faculdade mediúnica diariamente. E o que nos faz nos reaproximar do cristianismo redivivo é o entendimento dos ensinamentos de Jesus que estavam obscurecidos, e apenas com o ensinamento dado pelos espíritos é que conseguimos compreender aquelas passagens muitas vezes obscuras. Mas como Jesus diz, como Kardec, melhor dizendo, perdão, diz aqui no texto, a doutrina, que é esse manancial de ensinamentos dos espíritos superiores, ela é de uma clareza ímpar. Ela não traz alegorias, ao contrário. A doutrina espírita nos ajuda a desmistificar todas as alegorias que foram atribuídas a Jesus, todas as interpolações que foram acrescidas aos textos evangélicos, todos os abusos que foram perpetrados e ainda são em nome de Jesus, em nome de uma doutrina de amor. A doutrina espírita é o filtro pelo qual conseguimos enxergar os verdadeiros ensinamentos de Jesus. E há uma postura que Kardec coloca nesse item, na verdade duas que ele contrapõe. A primeira, ele é daqueles que se prendem à doutrina mais pelo lado do fenômeno mediúnico. Kardec chega a concluir que esses são aqueles em que a doutrina não penetrou o âmago do seu ser. São aquelas pessoas que estão mais presas a um fenômeno mediúnico, estão mais presas a um rito externo,
do que a moral que os fenômenos trazem, a modificação interior. Kardec coloca que a doutrina, e de fato, ela não tem alegorias, ela é clara. E ele se pergunta, por que muitas pessoas não conseguem compreendê-la? E nós entendemos que são espíritos que ainda estamos, todos nós, né, que ainda estamos nos primeiros degraus da caminhada evolutiva. Por isso que muitos de nós ainda não assimilamos os ensinamentos da doutrina. Ficamos na periferia da doutrina espírita, melhor dizer assim. Presos a um fenômeno mediúnico, presos a uma manifestação ostensiva, relegando para o futuro a análise dos conceitos morais. E isso não se dá por conta da doutrina espírita, ao contrário, se dá por conta da evolução individual, a evolução de cada um de nós. Porque, como Kardec coloca, existem moços recém-saídos da adolescência que conseguem compreender a doutrina muito melhor do que muitas pessoas já mais amadurecidas. Então, nós espíritas que somos, que ainda erramos, que ainda não vivenciamos os ensinamentos de Jesus, assim o agimos por conta o quê? Da nossa imperfeição moral, não por conta de uma obscuridade, não por conta de alegorias, porque a doutrina é bem clara. Por outro lado, há aqueles que de fato assimilaram os ensinamentos, como Eurípides de Barçanufo, bastou uma leitura do Livro dos Espíritos para se tornar espírita, como tantos outros anônimos que compreenderam na essência o que é ser espírita. E o que é ser espírita? Mais além, o que é ser um bom espírita? Kardec coloca, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar suas más tendências. É isso, meus irmãos, que Jesus quer de nós. Jesus não quer espíritos puros trabalhando para Ele, até porque nós não somos espíritos puros, longe disso. Mas Jesus espera de nós o esforço contínuo pelo nosso autoaprimoramento. É o nosso esforço diário para que possamos burlar nossas más tendências, tentando nos melhorar, deixando cada um viver a sua própria vida, deixar o irmão viver a vida dele como bem entender e passar a nos preocupar mais com a nossa própria vida, nos esforçando para galgarmos os primeiros degraus da escada evolutiva. O verdadeiro espírita é aquele que entende que é um instrumento de Jesus para levar consolo aos aflitos, amparo aos desamparados, esperança para os descrentes, uma mão amiga para os caídos. O verdadeiro espírita é aquele que entende que os ensinamentos de Jesus são para si e não para o outro. Porque muitas vezes nós apontamos os erros do outro e não enxergamos os nossos, como na passagem evangélica. Olha o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no seu próprio olho. Por isso, que a mensagem que a doutrina espírita nos traz é a mensagem de amor, de fé e de esperança. É um convite que nos é dado para que possamos procurar colocar em prática esse esforço contínuo e diário do autoaprimoramento moral. E não é fácil. Não nos iludamos, porque não é fácil. Afinal de contas, somos espíritos imperfeitos, habitantes de um mundo de provas e expiações. Para que consigamos evoluir, progredir, compreendamos, uma caminhada começa com o primeiro passo. Uma caminhada não começa já no fim. Antes de nos tornarmos anjos, tornemo-nos seres humanos, como bem nos ensina Herculano Pires. Vamos entender que somos espíritos, vamos entender que somos humanos, que somos imperfeitos, que estamos numa caminhada evolutiva. Vamos compreender que temos em mãos as ferramentas necessárias para a evolução espiritual. Vamos compreender que o verdadeiro espírita é aquele que leva
apesar de sua própria imperfeição, porque é através do trabalho que vamos nos melhorando. É aquele que leva esperança aos aflitos, que leva fé aos desesperados, que leva consolo para os caídos do caminho. O verdadeiro espírita é todo aquele que se dedica a vivenciar o máximo possível o ensinamento de Jesus. E, se cair, errar, levanta, sacode a poeira e segue adiante, como na música popular. É assim que devemos ser. Encarar a vida com esperança, com força, com bom ânimo, com compreensão de que vamos cair, vamos errar, mas a diferença é quanto tempo vamos ficar caídos. Nós não podemos mais ficar muito tempo. Errei, compreendo que errei, levanto e sigo adiante. É assim que devemos ser. É assim que devemos agir. E abrir o nosso coração para o mundo, para todos os sofredores. Porque essa é a mensagem de Jesus. O verdadeiro cristianismo traz a mensagem de abnegação, de empatia, se colocar no lugar do outro, compreender a dor do outro, respeitar a dor do outro, procurando entrar em sintonia com Jesus, com os bons amigos espirituais e procurando, acima de tudo, o autoburilamento moral e espiritual. E, dessa forma, meus amigos, esse breve encontro, essa breve mensagem, eu deixo para vocês todos os meus votos de paz, de felicidade, de harmonia, que nós possamos refletir nas palavras de Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende por domar suas más tendências, e fiquemos, todos nós, com a certeza de que a cada dia podemos construir uma nova história. Vamos errar, vamos cair e vamos levantar e seguir adiante, com toda esperança, com toda alegria, com toda fé e tranquilidade. Desejo a vocês muita paz. Estou morrendo de saudade, doido para encontrá-los pessoalmente. E, como eu disse no início, está chegando. Falta pouco para isso. Então, meus amigos, eu peço a Deus que os ampare a todos. Peço a Jesus que os envolva em vibrações de paz e harmonia. E convido a todos para juntos refletirmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo nessa passagem. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E nos cabe a pergunta: nós estamos seguindo o ensinamento de Jesus? Fiquemos com essa pergunta nessa noite para que possamos refletir. Muita paz, um beijo no coração de todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz para todos.